Queridos amigos e irmãos, em sua viagem apostólica aos Emirados Árabes Unidos, no começo de fevereiro, o Papa Francisco, num encontro interreligioso, começou seu discurso lembrando o 8º centenário do encontro entre São Francisco de Assis e o sultão Al-Malik Al-Kamil, e afirmando ter vindo como crente sedento de paz, como irmão que procura a paz com os irmãos. Desejar a paz, promover a paz, ser instrumento de paz. Para isto, o Papa disse de estar lá. Deus pede a Noé, disse o Papa, para entrar na arca com a sua família. Hoje também nós, em nome de Deus, para salvaguardar a paz, precisamos de entrar juntos, como uma única família, numa arca que possa sulcar os mares tempestuosos do mundo, a arca da fraternidade. O ponto de partida é reconhecer que Deus está na origem da única família humana, Criador de tudo e de todos. Quer que vivamos como irmãos e irmãs, morando nesta casa comum da criação que Ele nos deu. Funda-se aqui, nas raízes da nossa humanidade comum, a fraternidade como vocação contida no desígnio criador de Deus. Esta fraternidade diz-nos que todos temos igual dignidade, pelos que ninguém pode ser dono ou escravo dos outros. Não se pode honrar o Criador, disse o Papa, sem salvaguardar a sacralidade de cada pessoa e de cada vida humana. Cada um é igualmente precioso aos olhos de Deus. Com efeito, Ele não olha a família humana com um olhar de preferência que exclui, mas com um olhar de benevolência que inclui. Por isso, reconhecer os mesmos direitos a todo ser humano é glorificar o nome de Deus na terra. Assim, em nome de Deus Criador, é preciso condenar decididamente qualquer forma de violência, porque seria uma grave profanação do nome de Deus utilizá-lo para justificar o ódio e a violência contra o irmão. Religiosamente, não há violência que se possa justificar. O Papa disse que o inimigo da fraternidade é o individualismo, que se traduz na vontade de eu mesmo e o meu próprio grupo nos sobrepormos aos outros. Trata-se de uma insídia que ameaça todos os aspectos da vida, mesmo a mais alta e inata prerrogativa do homem, que é a abertura ao transcendente e a religiosidade. A verdadeira religiosidade consiste em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Por isso, a conduta religiosa precisa de ser continuamente purificada de uma tentação frequente, considerar os outros como inimigos e adversários. Cada credo é chamado a superar o desnível entre amigos e inimigos, assumindo a perspectiva do céu, que abraça os homens sem privilégios nem discriminações. Tolerar e garantir a liberdade de culto, contrapondo-se ao extremismo e ao ódio, não só promove a liberdade fundamental de professar o próprio credo, exigência intrínseca na própria realização do homem, mas vela-se também para que a religião não seja instrumentalizada e corra o risco de, admitindo violência e terrorismo, se negar a si mesma. Como crentes, somos chamados a trabalhar pela igual dignidade de todos em nome do misericordioso, disse o Papa, que nos criou,
e em cujo nome se deve buscar a composição dos contrastes e a fraternidade na diversidade. E ele reiterou a convicção da Igreja Católica, segundo a qual não podemos invocar Deus como Pai, comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. No entanto, várias questões se impõem, disse o Papa. Como salvaguardarmos mutuamente na única família humana? Como alimentar uma fraternidade que não seja teórica, mas se traduza em autêntica união? Como fazer prevalecer a inclusão do outro sobre a exclusão em nome da própria afiliação? Enfim, como podem as religiões ser canais de fraternidade em vez de barreiras de separação? A família humana deve ser salvaguardada, como se verifica em cada família, através de um diálogo diário e efetivo. Isto pressupõe a própria identidade, a que não se deve abdicar para agradar o outro, mas, ao mesmo tempo, requer a coragem da alteridade, que supõe o pleno reconhecimento do outro e da sua liberdade, com o consequente compromisso de me gastar para que os seus direitos fundamentais sejam respeitados sempre, em toda parte e por quem quer que seja. Com efeito, sem liberdade, disse o Papa, não já se é filho da família humana, mas é escravo. E, dentre as liberdades, o Papa quis salientar a liberdade religiosa. Esta não se limita à mera liberdade de culto, mas vê no outro verdadeiramente um irmão, um filho da minha mesma humanidade, que Deus deixa livre e, por consequente, nenhuma instituição humana pode forçar, nem mesmo em nome dele. A coragem da alteridade é a alma do diálogo, que se baseia na sinceridade de intenções. Com efeito, o diálogo é comprometido pelo fingimento, que aumenta a distância e a suspeita. Não se pode proclamar a fraternidade e depois agir em sentido oposto. Segundo um escritor moderno, disse o Papa, quem mente a si mesmo e escuta as próprias mentiras, chega ao ponto de já não ser capaz de distinguir a verdade dentro de si mesmo, nem ao seu redor, e assim começa a perder a estima por si mesmo e pelos outros. Em tudo isso é indispensável a oração, disse o Papa. Esta, ao mesmo tempo que encarna a coragem da alteridade em relação a Deus, na sinceridade da intenção, purifica o coração de fechar-se em si mesmo. A oração feita com o coração é um restaurador de fraternidade. Por isso, quanto ao futuro do diálogo interreligioso, a primeira coisa que devemos fazer é rezar. E rezar uns pelos outros. Somos irmãos. Sem o Senhor, nada é possível. Com Ele, tudo se torna possível. Por isso, possa a nossa oração, cada um segundo a sua tradição, aderir plenamente à vontade de Deus, o qual deseja que todos os homens se reconheçam irmãos e vivam como tais, formando a grande família humana na harmonia das diversidades. Não há alternativa. Ou construímos juntos o futuro, ou não haverá futuro. De modo particular, as religiões não podem renunciar à tarefa impelente de construir pontes entre os povos e as culturas.
Chegou o tempo de as religiões se gastarem mais ativamente, com coragem e ousadia e sem fingimento, para ajudar a família humana a amadurecer a capacidade de reconciliação, a visão de esperança e os itinerários concretos de paz. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.